Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que estão em casa. É uma responsabilidade enorme. Queria saber se os irmãos estão preparados, vieram preparados para a vigília dessa noite. Achei que eu não ia ouvir um amém. Quando me deram essa missão, aí eu perguntei, né, quanto tempo eu vou ter para poder levar a palavra. Aí me disseram em torno de 40 minutos. Aí eu fiquei comigo, meu Deus, o que é que eu vou falar durante 40 minutos? Aí conforme eu fui preparando a palavra, eu me perguntei assim, Senhor, como é que eu vou falar isso tudo em 40 minutos? Aí hoje eu entendo melhor o pastor com relação a isso. Eu quero pedir que os irmãos abram em João 14. Amém, igreja? Eu vou ler e eu peço que os irmãos me acompanhem. Mas antes de ler, eu queria explicar um pouquinho. Essa passagem era o momento final do ministério de Jesus. Então, ele queria passar algumas instruções para os discípulos, porque ele sabia que após a sua morte e ressurreição, ele seria levado aos céus e os discípulos iriam passar por provas, tribulações, seriam perseguidos, mortos, levados até a arena. Então, ele queria dar essa palavra de conforto aos discípulos. Aqui está falando aos discípulos, mas também serve para a gente nesse momento que estamos passando. Porque a gente sabe que temos passado também por lutas, provas, tribulações. Muitos cristãos estão sendo perseguidos, mas Deus deixa essa palavra de conforto de que Ele vai, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele só está indo para poder preparar a nossa morada. Então, eu peço que os irmãos me acompanhem. Eu vou ler do 1 até o 16. O título é Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco. Amém, irmãos. Para começar, eu quero ler o versículo 1. Eu acho que meu coração nunca trabalhou tanto na vida. Para começar, eu quero ler novamente o versículo 1, onde o Senhor fala, não se turbe o vosso coração. Em algumas Bíblias tem, não se perturbe o vosso coração. Então, Deus já sabia de tudo que iríamos passar, que o mundo se tornaria cada vez mais difícil, mais complicado. Como eu falei no início, iríamos passar por provações, tribulações, seríamos perseguidos. Mas Deus fala, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. O Senhor está falando para crer nele, confiar no Senhor que tudo pode, porque o Senhor está no controle de tudo. E ele continua falando no versículo 2 que na casa de meu pai há muitas moradas. Quando o Senhor fala a respeito dessas moradas, é o lugar de habitação, o lugar seguro, um lugar de descanso. Então o Senhor está falando que ele está indo para preparar o lugar que nós vamos, o lugar da eternidade. Nós, infelizmente, estamos muito aprisionados ainda às coisas deste mundo. Eu creio que todos já ouviram algumas frases como: Senhor, eu sei que cada vez está se confirmando a tua palavra, cada vez está mais próximo a tua vinda, mas espero realizar aquele meu sonho, espero eu me casar, espero eu ter meu filho, aí depois o Senhor pode vir. Então Deus está falando que Ele tem preparado o lugar para nós, que não é neste mundo, mas é algo eterno. Temos que parar de estar aprisionados às coisas deste mundo, porque o que Deus tem preparado para nós é como está aqui em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, imaginem o quão glorioso vai ser esse lugar que Deus tem preparado para nós, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Em continuação, eu quero ler do 4 ao 6, onde diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa é a promessa que Deus tem para nós. Tomé, ele era um homem de ver para crer, como diz o ditado. Então, ele achava que o caminho que o Senhor estava falando era algo literal, que dava em alguma cidade, em algum lugar. Mas o caminho que o Senhor fala é Ele. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu vou ler agora o 11 e o 12. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor, quando você prepara a palavra, você pede para que Ele confirme no seu coração, Ele confirma de formas tremendas. Então, eu sigo o Instagram evangélico, e aí eles indicaram um filme evangélico para assistir. Eu disse, eu não estou fazendo nada, vou assistir. O nome do filme é Eu Creio. Quando começou o filme, a primeira frase, tinha um rapaz falando, né? A primeira frase que tinha era essa passagem que eu tinha preparado. Eu fico pensando assim, quão glorioso o Senhor é, porque os homens não conseguem explicar. Seria muita coincidência, algo que eu preparei há um mês. E eu assisti um filme e
A primeira coisa que tem é esse versículo do 11 ao 12. Então, nesse filme, é muito edificante. Tem um garotinho onde os pais dele são descrentes e ele ele foi a uma igreja e na porta da igreja estava essa passagem escrita. Ele leu e começou a ter curiosidade sobre quem era Jesus, sobre os feitos de Jesus. Ele começou a ler a Bíblia. Os pais até começaram a questionar, a tentar afastar ele disso, mas cada vez mais ele tinha anseio pela palavra do Senhor. E aí, um dia ele foi à igreja e lá tinha um rapaz muito triste. E ele chegou para falar com esse rapaz e o rapaz contou que perdeu a perna em uma guerra no Afeganistão. E aí ele ficou olhando o rapaz contando a história e falou: não se preocupe, apenas ore ao Senhor que Deus vai te curar. Deus vai dar conforme a vontade do teu coração. E aquele rapaz, a perna dele cresceu. Ele não tinha perna, a perna dele cresceu. E na hora eu fiquei pensando assim: nossa, que filme mentiroso. E depois eu parei assim: não, o Senhor tudo pode. Se Deus curou cegos, Deus fez aleijados andarem, o Senhor tudo pode, se a gente crê. E não parou por aí. No outro dia que ele foi à igreja, tinha uma moça muito triste, porque o filho dela, ele nasceu cego. E os médicos disseram que não tinha mais o que ser feito. E aí ele falou: eu quero que você, uma criança, gente, falou: eu quero que você vá para casa e ore para o seu filho. E o Senhor vai fazer conforme a vontade do teu coração. Ela foi para casa imediatamente, chamou o marido e orou pelo filho. E o filho voltou a enxergar. É como está aqui no 11, na parte B. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, se tivermos fé, a fé de uma criança, imagina, irmãos, se tivermos fé, tudo podemos fazer. Deus deixou aqui na palavra, confirmando isso. Então, tem coisas que o Senhor está soprando no nosso ouvido, não é agora, não é para este tempo, não é este o momento, ou não é desse jeito. O problema é que queremos controlar a vontade do Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade, contanto que a sua vontade seja igual à minha. Mas chega, irmãos, de querer controlar a vontade do Senhor, querer que seja do nosso jeito, querer controlar o Espírito Santo. Espírito, aqui o Senhor mexe, mas ali não. Tem muita coisa que já era para ter acontecido, principalmente em nosso meio. Mas o problema é que queremos impor as nossas decisões, queremos que seja conforme a tua vontade. E o Espírito está dizendo: deixa eu conduzir, deixa no controle de quem sabe cuidar. Às vezes também Deus adia certas coisas porque nós não estamos ainda preparados para viver. Isso é cuidado. Isso é cuidado do Senhor, irmãos. Eu quero pedir que vocês abram em Gênesis 15.
Amém? Aqui, no 15:1, começa falando, depois destes acontecimentos. Está contando a história de Abraão. Então, depois de todos os acontecimentos que ocorreram na vida de Abraão até chegar aqui, o Senhor veio a Abraão numa visão e lhe disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então aqui o que Abraão quis dizer: Senhor, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor fez, mas eu continuo sem o meu filho. E o que o Senhor queria de Abraão, voltem um pouquinho para Gênesis 12. O título fala: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. No 2 tem assim: de ti farei uma grande nação. O Senhor não falou: a tua descendência vai vir de Eliezer. O Senhor falou: de ti farei uma grande nação. É promessa do Senhor. Se é promessa do Senhor, vai ser cumprida. E no 4 fala: tinha Abraão 75 anos. Guardem isso. Agora avancem mais um pouquinho para Gênesis 21. No 21:5 fala: tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, quando Deus prometeu a Abraão, ele tinha 75 anos. Então, até a promessa se cumprir na vida de Abraão, levou 25 anos. Isso parece até inimaginável quando pensamos em uma pessoa de certa idade conseguir conceber um filho. Mas foi promessa do Senhor e ela jamais seria cumprida no tempo de Abraão, conforme a vontade dele. É conforme a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor é para o nosso amadurecimento. Só o Senhor sabe o tempo que vamos estar preparados para receber o que tanto temos pedido a Ele, para receber o que Deus prometeu. Agora eu quero que vocês avancem, tá no Novo Testamento lá, em Hebreus. Hebreus 3. Amém, irmãos? Aqui está falando um breve resumo sobre a história de Moisés. A história de Moisés que é muito conhecida por nós. Então, Moisés, ele levou 40 anos desde que saiu do Egito, caminhando pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Levou 40 anos. Em algumas pesquisas, eu vi que tinha um caminho mais próximo para chegar até a Terra Prometida. E mesmo pelo caminho mais longo por onde eles fizeram, considerando que tinham idosos, crianças, tinham gado, eles não teriam levado 40 anos para atravessar o deserto. Então, aqui só mostra com relação ao cuidado de Deus, porque Deus queria se mostrar àquele povo, mostrar as suas maravilhas, para que ele pudesse ser glorificado. Então, Hebreus 3, eu vou ler do 7 ao 12. Assim, pois, como diz o Espírito Santo,
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então aqui mostra que o Senhor permitiu que o povo levasse 40 anos para que eles mudassem o seu coração de incredulidade, infidelidade e desobediência. Deus mostrou todo o seu poder lá na época de Faraó. E quando o Senhor sonda e conhece os corações, o Senhor sabia que mesmo vendo todas aquelas maravilhas, Faraó, ele não ia se converter ao Senhor. Então, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que o poder de Deus pudesse ser mostrado ao povo, para que o povo tirasse esse pensamento de incredulidade. E mesmo assim, o povo continua incrédulo. O Senhor permitiu que eles levassem 40 anos atravessando um deserto, fazendo com que Mar Vermelho se abrisse, chovesse comida do céu. Então, inúmeras foram os milagres, as maravilhas que o Senhor mostrou àquele povo, e eles continuaram com o coração incrédulo. Então, às vezes Deus permite o tempo para o amadurecimento, mas infelizmente o amadurecimento ele não vem. Por isso apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué, dos que tinham mais de 20 anos. Porque eles continuaram com o coração voltado para o Senhor, continuaram fiéis ao Senhor. Então, não devemos duvidar da fidelidade e do poder de Deus. Não devemos ter esse mesmo coração de incredulidade, ainda mais que nós temos visto milagres que o Senhor tem feito. E temos inúmeros outros milagres descritos pelo Senhor. Eu quero pedir que os irmãos abram agora em Marcos 5. Então, só recapitulando, Abraão esperou 25 anos pela promessa do Senhor. O povo de Moisés esperou 40 anos. E agora vamos ver uma história muito conhecida, que é a mulher do fluxo de sangue. Essa única mulher vai ter uma diferença entre essas duas histórias que eu contei. Eu só vou ler algumas passagens. Começando pelo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pulando para o 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, naquele tempo, a mulher, quando ela menstruava, ela era considerada impura, imunda, até que se acabasse o período da menstruação.
E aqui essa mulher, ela vinha com esse fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos sendo excluída, considerada impura e imunda. Ela passou na mão de vários médicos, gastou tudo quanto possuía e todos os médicos disseram que nada poderiam fazer, que não tinha jeito para esse mal. E aqui está a diferença dela para os outros dois. Ela apenas ouviu a fama de Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela apenas ouviu falar. E ela, ó que coisa linda, no 28. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então aqui vemos a fé. É como o Senhor falou no 34. Filha, então, o Senhor, a gente às vezes pensa que o Senhor não conhece. Ela havia 12 anos com esse mal e ela conheceu Jesus quando ouviu sobre a fama dele. Mas Jesus sabia exatamente quem ela era, porque fala que o Senhor conhece cada um dos seus filhos, até quantos fios nós temos na cabeça. Então o Senhor sabia exatamente quem era ela. O Senhor tinha ela como uma filha amada. E ele disse, a tua fé te salvou. Então, por ela ser considerada imunda, impura, a gente pode pensar, porque quando tocava algo impuro ou imundo, tocava em algo puro, contaminava aquilo. É como um tanque de água com água limpa e apenas um copo de água contaminada. Apenas aquele copo serve, se for derramado, serve para contaminar todo um tanque. Então, aquela mulher impura, quando ela tocou Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, foi ela que se tornou pura, porque com o Senhor é diferente. Então, ele transforma pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados, dando vestes brancas, vestes limpas. Não é o seu pecado que te define, porque sabemos que o inimigo, ele nos chama, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso pecado. Mas o Senhor, ele sabe todos os nossos pecados e nos chama pelo nosso nome. Então, o Senhor, ele tudo pode fazer. Então, quanto tempo você tem esperado pela resposta das suas orações? Uma semana, um mês, um ano? Vai além da nossa capacidade de imaginar, esperar que a nossa oração seja respondida em um ano. Abraão esperou 25 anos. O povo esperou 40 anos e a mulher do fluxo de sangue ficou com este mal durante 12 anos. O Senhor do impossível faz coisas impossíveis, porque como nós conseguimos imaginar um homem e uma mulher idosos, a mulher que não pode mais ter filhos por conta da velhice, que não menstruava, e conseguir conceber à luz um filho. Imaginar o que o povo testemunhou com os próprios olhos, ver mar se abrindo, comida caindo do céu, o poder de Deus sendo glorificado, o que a medicina fala que não tem mais jeito, e o Senhor mostra que tudo Ele pode ao que tem fé. Tudo o Senhor pode ao que tem fé. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente pensa que Deus esqueceu de nós. Mas, na verdade, Deus ouviu cada uma das nossas orações. Só que Ele vai realizar no tempo dEle, no momento dEle, na ordem dEle. Então Deus está ouvindo cada uma das nossas orações e fala, filho, lembra do que eu te prometi lá no passado. É assim como Ele falou para Abraão, filho, lembra o que eu te prometi. Se eu te prometi, eu vou cumprir. Só que no tempo certo, porque Ele não está demorando, Ele está nos moldando para que possamos receber
a bênção. Ele não quer que a gente tenha ele como um pai que dá presentes, mas como um pai que se faz presente. Então, quando as coisas parecerem não acontecer, quando parecer não ter mais jeito, quando não tivermos mais nada além da tua presença, vamos nos dar conta de que isso é tudo o que nós precisamos. Só a tua presença. Esperar para viver a vontade de Deus, às vezes é difícil. Se a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, às vezes dói. Imagine a nossa vontade, que é falha e limitada. Então, é como se Deus estivesse dizendo assim: filho, você acredita que eu posso levantar essa montanha e atirar ela no mar? Eu iria dizer: Senhor, o Senhor tudo pode. O Senhor esqueceu que é Deus? E ele iria me dizer: não, eu não esqueci que eu sou Deus, mas às vezes você esquece quem eu sou. Então, o Deus que tudo pode vai fazer no tempo dele. Os irmãos não precisam abrir. É como está aqui em 1 Samuel 10. Ana era uma mulher de fé que há muito esperava por um filho. E em um certo momento levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. É isso que o Senhor quer de nós, a sinceridade, a entrega a todo momento, durante o pedido, durante a oração. O Senhor quer que a gente se derrame aos pés dele. Ele sabe tudo o que está passando na nossa mente, no nosso coração. Ele sonda e conhece, mas ele quer que a gente fale, ele quer a entrega da gente. Senhor, eu venho te pedindo um trabalho. Tudo bem, eu sei que no seu tempo o Senhor vai dar, mas não é isso que está passando na sua mente, no seu coração. Tem que haver sinceridade. Senhor, eu estou passando necessidade, eu preciso pôr o alimento na mesa, eu preciso trabalhar. Senhor, me ajuda. O Senhor quer a nossa entrega. Ele quer que a gente se doe para Ele, como Ele tem nos se doado para nós. Eu peço que os irmãos abram em João 13, 7. Então, irmãos, às vezes não é só, Deus não está demorando apenas para que a gente seja moldado, mas Deus sonda e conhece os corações, então Ele sabe lá na frente que às vezes aquela bênção que a gente tem tanto pedido é o que vai nos afastar dele. É como até Giovanni confirmou no culto de quinta, quando ele deu exemplo que às vezes a gente pede muito ao Senhor um carro e Deus permite que a gente tenha um carro e aí, chega domingo, ao invés da gente vir para o culto, a gente fala: vou ali passear com o meu carro. Então, Deus, Ele sonda e conhece, Ele sabe o que é que vai te afastar dele. Então, se Ele não te der a bênção, é cuidado. Ele está cuidando porque Ele sabe que se Ele permitir, isso vai te afastar dele. Só que às vezes Ele permite para que você passe por aquilo e perceba o erro que você cometeu, que você volte aos caminhos do Senhor. Mas, contudo, muitas vezes vemos casos de que a pessoa recebe a bênção, se afasta do Senhor, mas ela pensa
que está bom daquele jeito. Porque com o Senhor sabemos que passamos por lutas, provações, tribulações, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, através dos nossos testemunhos. Mas a pessoa que está afastada, o inimigo permite que ela tenha a falsa ilusão de que está tudo bem, para que ela continue assim, afastada do Senhor. Então é como está aqui em João 13:7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, o que o Senhor faz na nossa vida, muitas vezes não vamos compreender agora, só vamos entender o propósito do Senhor depois. E também, muitas vezes, a bênção ela não vem por conta do pecado. E aí eu quero contar uma história que ela é até engraçada. O Senhor me incomodou muito me relembrando disso. E dá para tirar, como é que eu posso dizer? Um bom ensinamento dessa história. Estávamos no retiro dos jovens, bem antes da pandemia. E tinha alguns jovens na piscina. E alguns jovens mais afastados, ouvindo música e fazendo coreografia. Quem estava na piscina, sabemos por ser um retiro evangélico, claro que mesmo sendo o biquíni ou a roupa que o menino usa, é comportado. E as pessoas que estavam na piscina não estavam fazendo nada demais, apenas brincando e curtindo a tarde. E as pessoas que estavam fazendo a coreografia, elas estavam tocando louvor, um jovem fazendo a coreografia e os outros imitando a coreografia. Também não tinha nada demais. Nem na letra da música, por ser uma música que glorificava o Senhor, e não tinha nada demais na coreografia, porque era uma coreografia para glorificar o nome do Senhor. E eu estava de fora. Eu tinha a visão de quem estava na piscina e de quem estava fazendo a coreografia. E eis que chega de surpresa um carro. E quem está no carro? Meu pai, trazendo o pastor de surpresa. Irmãos, eu nunca vi tanto desespero na minha vida. Quem estava na piscina começou a sair correndo e vestir a roupa. Quem estava na coreografia desligou a música correndo e se sentou. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu nunca vi tanto desespero. E uma coisa que eu tirei desse acontecido, eu quero que vocês imaginem que quem estava na piscina estava com roupas impróprias, fazendo coisas erradas. Quem estava na coreografia estava ouvindo alguma música que não edificava. Então, apenas quando a figura de autoridade, que foi o pastor que chegou, eles perceberam que estavam fazendo algo de errado. Então, Deus, que é o Deus onipresente, está em todos os lugares e onisciente, sabe de todas as coisas, não estava presente a todo momento. Foi preciso serem pegos no flagra para ver que estavam fazendo algo de errado e nem estavam. Então é como está aqui. E o que é que eu quero tirar disso, né? Você que está na escola, na faculdade, no seu trabalho, você em sua casa, a forma como você trata seus pais, como você trata seus filhos, a forma como você trata seu marido, a sua esposa, ou seus amigos vão se reunir e falam, vamos ali com a gente. E você, não, que eu sou evangélico. Eles, não, você fica sentado, não precisa beber, você só vai ficar ali conversando. Ou você que é casado, noivo ou namora e está em uma situação errada. É preciso que você seja pego no flagra para que você perceba
que está fazendo algo que não está agradando ao Senhor. É como está aqui em Salmos 139, do 7 ao 8. Não precisa abrir, senão não vai dar tempo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Em Jeremias 23, do 23 ao 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Então, você imaginar que o Senhor está presente, sabe de todas as coisas, te conforta ou te preocupa? Se te preocupa, você, nessa noite, tem que ver o que você tem que consertar na sua vida. Porque isso também afasta a bênção de você. Não é falta de fé, não é falta de oração, é o pecado que está na sua vida, que está afastando as bênçãos de Deus, o muito que Deus ainda quer fazer na sua vida, o muito que Deus ainda quer te usar. E voltando agora, para encerrar, em João 14... Eu vou ler do 12 ao 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Infelizmente, muitos têm interpretado essa passagem de forma errada, tendo até como um amuleto. Eu vou orar, vou pedir ao Senhor, o Senhor vai realizar. Só que Jesus, ele deixou essa passagem com o propósito de fornecer a oração para ser usada como um recurso para dar continuidade à sua obra. Então ele está dizendo, eu vou para junto do Pai preparar a morada, logo voltarei para buscar vocês, mas por enquanto, para que continue a minha obra, eu vou deixar um recurso importante, que é a oração, para que ela seja usada para o meu reino, para que ela seja usada para que o meu nome seja glorificado. Então, é como o filme que eu contei do menino. Muitos perguntavam, foi você que realizou esse milagre? Ele disse, não. O Senhor usou a minha vida para que através de mim o milagre ocorresse. Então, o Senhor não quer que a gente seja glorificado, e sim o nome dele e o reino. Se utilizarmos a oração dessa forma, o Senhor vai ouvir. E até foi Felipe que falou em um dos cultos dos jovens que a oração ela é a junção de duas palavras, orar com ação. Então, tudo aquilo que você ora e pede a Deus, você tem que estar disposto a viver. Você não pode pedir a Deus um trabalho se você não está disposto a trabalhar. Você não pode pedir a Deus perdão se você não está disposto a perdoar. Então, a oração é o orar junto com algo que você está disposto a viver na sua vida. E para encerrar, eu quero chamar a Giovanni. É porque, para que vocês entendessem, era bom a voz de um homem. Eu quero pedir a todos os irmãos que agora fechem os olhos. Esqueçam quem está do lado
esqueçam que vocês estão aqui na igreja. É um momento seu e do Senhor. Escute a voz do Senhor neste momento. Você pediu que eu falasse com você hoje, não foi? Então, aqui estou. Ei, minha criança, eu já lhe dei tantas provas da minha presença em sua vida, mas mesmo assim, sempre que algo não sai do jeito que você estava pensando, você duvida de mim. Não, claro que não estou bravo e nem decepcionado com você. Quero apenas que você de fato confie em mim. Saiba que tudo que vier contra você, eu reverterei e usarei a seu favor. Por isso, não se preocupe e nem se amedronte. Por isso, pare de murmurar. Olha como eu aumentei o teu tamanho. Olha quanta coisa mudou em você desde que esse deserto começou na sua vida. Olha como você amadureceu. Olha como você ora mais. Não reclame do sofrimento. Ele está te amadurecendo. Eu estou te encaminhando para o propósito. Eu sou seu pai e você sempre será a minha criança. Nada nem ninguém é capaz de alterar o plano que eu tenho para a sua vida. E encerro nessa noite. Amém.